Olá! Hoje o Justiça para Todos fala sobre o projeto de lei 4.850. O PL prevê mecanismos de combate à corrupção. Várias reuniões são realizadas no Congresso Nacional para aprimorar o conjunto de sugestões e a AJUF participa desses debates. São discussões estratégicas para definir uma lei que seja eficiente para combater a corrupção no país. E é isso que o Justiça para Todos mostra para você agora. Já estamos no ar. Vamos a um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. A ministra Carmen Lúcia assumiu esta semana a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A cadeira foi ocupada pelo ministro Ricardo Lewandowski nos últimos 2 anos. A solenidade contou com a presença de 1.500 convidados, entre eles o presidente da AJUF, Roberto Veloso. Carmen Lúcia é a segunda mulher a assumir o comando da Suprema Corte. A primeira foi a ministra aposentada Ellen Grace entre os anos de 2006 e 2008. Você já deve ter ouvido falar das 10 medidas de combate à corrupção. Elas foram elaboradas pela Força Tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba. As sugestões fazem parte do projeto de lei 4.850, em trâmite na Câmara dos Deputados. A Associação dos Juízes Federais do Brasil participa das reuniões com o Legislativo para que o PL se torne uma lei forte contra um crime que causa graves problemas econômicos e sociais no país. Ninguém aguenta mais essa corrupção. Ela está sendo usada hoje em dia como desculpa para mais corrupção, né? É um problema, é uma doença, sim, é uma doença. E parece que não tem para onde correr, né? Tá uma bagunça, que tem hora que dá vontade de ir embora. De verdade. O Brasil é o 84º país em corrupção. Corrupção é que nem cano furado. Desvia e desperdiça recursos que jamais chegam ao seu destino. A explicação parece simples, mas na prática... Existia, claramente isso me foi dito por algumas empresas, pelos seus presidentes das companhias, de forma muito clara que havia uma escolha de obras dentro da Petrobras e fora da Petrobras. Colaborações premiadas, prisões preventivas, conduções coercitivas. Qualquer instrumento jurídico é válido para deter corruptos e impedir que mais dinheiro do povo vá parar em contas na Suíça. E como prevenir, punir e recuperar dinheiro público desviado pela corrupção? Pensando nisso, o Ministério Público criou no ano passado a campanha 10 medidas contra a corrupção. Com sorvete é assim. Se não for consumido logo, vai derretendo, até desaparecer. Nos casos de corrupção também é assim. O processo pode se arrastar até a pena prescrever, ou seja, desaparecer. A partir do momento que começamos a pesquisar grandes investigações de crimes de colarinho branco no Brasil, nós começamos a perceber que, embora esse trabalho árduo, investigativo, fosse engedrado, infelizmente não tinha resultado nenhum. As medidas foram inicialmente propostas pela Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, coordenada pelo procurador Deltan Dallagnol. Nós temos uma sociedade que clama por mudanças. Já passamos 2 anos do escândalo da Lava Jato e nós ainda não tivemos as mudanças estruturais para mudar um sistema que hoje favorece a corrupção para que passe a desfavorecê-la no Brasil. Se nós não mudarmos agora, é provável que nós e os nossos filhos continuemos sofrendo com esse problema da corrupção pelas nossas histórias. O conjunto de propostas foi lançado em março de 2015 e ele prevê prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, aumento das penas e crime hediondo para corrupção de altos valores, aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal, celeridade nas ações de improbidade administrativa, reforma no sistema de prescrição penal, ajustes nas nulidades penais, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado e recuperação do lucro derivado do crime. Para divulgar a campanha, começou uma grande mobilização de procuradores e promotores. Palestras e eventos foram realizados em todo o país para divulgar a campanha. Se não houver a redução da impunidade,
não há redução de corrupção. O Ministério Público criou também um site onde estão centralizadas as informações sobre as 10 medidas. O que os procuradores queriam era o apoio da população. E conseguiram. Foram 2.189.276 assinaturas. A maioria veio do sudeste do país, 37,7%. Seguido da região sul, com 21,5% do total de assinaturas. O centro-oeste representou 19,8% e, por último, o nordeste, com 14,2%. As assinaturas foram entregues em março deste ano, simbolicamente ao Congresso Nacional. Quando nós vemos mais de 2 milhões de pessoas assinando essa medida, essa petição, é que nós vemos que, de fato, há uma revolta da população a respeito disso. Assim, então, o PL 4.850 entrou na Câmara dos Deputados como um projeto de autoria pública apresentado por integrantes da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção. Um apelo da população por mudanças. A corrupção é um mal que precisa ser combatido, precisa ser extirpado. Por isso é que a sociedade, a população, assinou maciçamente essa petição do Ministério Público. O processo chegou à Câmara em um momento conturbado, durante o afastamento do então presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha, e também no meio do processo de impeachment na presidência da República. As 10 medidas precisaram esperar. Elas ficaram paradas na Câmara até junho. O então presidente interino Valdir Maranhão criou a comissão especial para discutir o projeto de lei. E as discussões só foram começar mesmo no início do mês de agosto. Esses 3 meses na verdade, que o projeto ficou parado na Câmara, tem que ser compreendidos por todos, por mais impaciência que tenham todos os voluntários da população, como algo até certo ponto natural, por conta dessa situação atípica que vivia a Câmara dos Deputados. São 10 medidas que englobam 20 anteprojetos, todos unificados em uma só lei. O foco é melhorar o combate à corrupção no país, uma corrupção que na nossa história ela sempre se apresenta. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos que a corrupção seja combatida de forma efetiva, seja com essas 10 medidas, seja com outras que podem tranquilamente ser propostas. E a discussão sobre os acertos e desacertos do PL 4.850 agora está só começando. É hora de dar um basta e votar. Os parlamentares votarem seus interesses da sociedade, né? É um desejo da nossa sociedade acabar com a corrupção. No próximo bloco, você vai entender como o projeto de lei vai interferir nas decisões do Judiciário e na vida de cada cidadão brasileiro. O que se espera dos parlamentares seja exatamente a aprovação de leis que visem prevenir e reprimir esse tipo de crime. Em instantes, aqui no Justiça para Todos. Até já! Fim do foro privilegiado, prisão antes do julgamento em última instância. São alguns assuntos debatidos para aprimorar o PL 4.850. Esse projeto de lei vai interferir diretamente nos julgamentos e, consequentemente, na vida de cada cidadão brasileiro. Não conheço. Pelo número do projeto, fica difícil mesmo saber do que se trata, mas o assunto do PL já não é novidade no Brasil faz tempo. Das ruas para o Congresso Nacional. Vamos fazer a leitura do relatório. Trouxe algumas sugestões atendendo aos requisitos constitucionais estabelecidos. Em discussão, PL 4.850. Pode e deve ser discutido.
As pessoas podem apresentar sugestões, os parlamentares também. A Associação dos Juízes Federais tem participado ativamente na Câmara dos Deputados. A ideia é aprimorar cada ponto do que pode se tornar efetivamente uma lei rigorosa contra a corrupção. O que se espera dos parlamentares seja exatamente a aprovação de leis que visem prevenir e reprimir esse tipo de crime. O debate é sobre o que ainda pode ser incluído no projeto de lei. Do aperfeiçoamento da delação premiada, nós temos questões que levam a uma investigação mais profunda sobre o enriquecimento sem causa, especialmente de ocupantes de cargo público. Diminuir as possibilidades de alegação de nulidades fora do tempo, alterar a prescrição, que é a questão da criminalização do chamado Caixa 2. Quais outras medidas seriam fundamentais para fechar os cercos contra os corruptos? Porque nem tudo que foi proposto pelo Ministério Público Federal está na lei. Que foi unificado num projeto só. É um projeto técnico, complexo, sujeito a aperfeiçoamentos, a sugestões. O fim do foro privilegiado, por exemplo, foi um dos temas citados pelo juiz federal Sérgio Moro na primeira audiência pública da Comissão Especial. A dimensão desses casos hoje realmente representa um desafio estrutural para o Supremo Tribunal Federal. A postura mais razoável diante dessa constatação é a redução do foro privilegiado. Hoje, 22 mil pessoas em todo o país têm direito ao foro por prerrogativa de função. A partir do momento que há uma igualdade, não há distinção entre cidadãos, não há por que a gente, de uma maneira muito ampla, criar situações de privilégio para alguns em detrimento do resto da população. A investigação e o julgamento de ações penais deste tipo, envolvendo algumas autoridades públicas, são de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Existem dezenas de ações penais no Supremo Tribunal Federal envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função. O Supremo Tribunal Federal tem uma pauta, uma agenda extremamente sobrecarregada. E a função principal dele não é servir de corte criminal. A principal função dele é decidir sobre questões constitucionais. Muitas vezes o caso demora a ser julgado e fica aquela sensação de impunidade. O fato é que a estrutura leva a uma tramitação, por vezes, morosa. Outro ponto que foi proposto pelo Ministério Público e ficou de fora do projeto de lei é o cumprimento da pena após o julgamento em segunda instância. Até existe prerrogativa do Supremo Tribunal Federal, mas o assunto continua sendo objeto de discussão na Suprema Corte. Há aqueles que dizem que isso fere a presunção de inocência. A questão da presunção de inocência tem muito a ver com a questão da prova. E, exatamente, a função do juiz é julgar com isenção esses casos, absolver os inocentes e absolver mesmo aqueles que até o juiz pode achar que sejam culpados, mas em relação aos quais não existe uma prova categórica da responsabilidade criminal. Em fevereiro deste ano, por maioria de votos, o plenário do Supremo entendeu que condenados em segunda instância já poderiam começar a cumprir a pena antes de serem julgados em última instância e que essa decisão não ofendia o princípio constitucional da presunção de inocência. O relator do caso, o ministro Teoriza Vaz, entendeu que a decisão em segunda instância encerra a análise de fatos e provas que indicam a culpa do condenado e seria suficiente para o início da execução da pena. Nós temos um sistema recursal extremamente permissivo e os processos demoram 10 anos, 15 anos para serem julgados. Esta decisão do Supremo Tribunal Federal foi determinante para a prisão do ex-senador Luiz Estevão. Ele foi condenado em 2006 pelo desvio de dinheiro das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. Até ser finalmente preso no início deste ano, o empresário recorreu 36 vezes. Foram 17 anos para que ele começasse a cumprir a pena. Estevão entrou para a história como o primeiro senador a ter o mandato cassado em 1999. O fim do foro privilegiado e o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância são antigas propostas defendidas pela JUF, assim como a criação das varas de improbidade e dos novos TRFs. A JUF luta pela criação de novas varas de improbidade administrativa. É uma das 10 medidas, mas não está nesse projeto de lei. E não são só os magistrados que querem mudanças. Para a Associação dos Delegados da Polícia Federal, o projeto precisa ser ajustado. Nós não temos a autonomia da Polícia Federal,
nós não temos o fim do foro privilegiado, nós não temos a estruturação das delegacias de combate à corrupção nesse texto. As discussões estão avançando, algumas modificações já estão sendo feitas. É importante salientar que o judiciário não todas as instituições, os operadores do sistema de justiça, não são suficientes para acabar com a corrupção. Mas é necessário nós termos ao lado disso medidas de conscientização, medidas de prevenção, medidas que, sobretudo, conscientizem as pessoas da importância de não compactuar e não estar ao lado da corrupção. Avanços significativos no combate à corrupção já foram concretizados pelo Congresso Nacional. A Lei de Lavagem de Dinheiro de 1998, a Lei contra as Organizações Criminosas em 2013, que prevê os acordos de colaboração, e a Lei Anticorrupção também de 2013. Mas o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, frisou que ainda é preciso avançar. É um país em que o sistema de justiça criminal é disfuncional. Os senhores, eventualmente, alguém pode discordar da solução, mas então nós precisamos de soluções alternativas. Existem propostas muito boas nesse projeto e existem outras que precisam ser melhoradas, debatidas. E a AJUF está participando ativamente desse debate. O Justiça para Todos vai para um breve intervalo, mas no próximo bloco vamos mostrar como a AJUF tem trabalhado para que o projeto de lei de combate à corrupção seja eficiente na prática. Então, parece-me que seria mais adequado deixar o termo funcionário público, porque o termo funcionário público, para efeitos penais, ele é mais amplo do que no direito administrativo. É depois do intervalo, o Justiça para Todos volta em instantes. O projeto de lei 4.850 tem o objetivo de combater a corrupção, mas para que tudo dê certo na prática, alguns assuntos precisam ser alinhados. Por exemplo, os acordos de leniência, o arquivamento de processos e a revisão de penas aplicadas para os casos de corrupção. O conceito de funcionário público, como está na lei, ele abrange inclusive os cargos eletivos. Abrange todos. Abrange todos. É porque um tipo penal autônomo do peculato. É um ponto de partida. Se nós analisarmos os números da Lava Jato, nós veremos que já tinha um acordo para a recuperação de 2,8 bilhões de reais. Qual é a orientação que nós temos que dar, nós parlamentares, né? Impor a impunidade dos demais crimes, como dos ladrões que roubam valores menores sem usar cargos públicos. 20 anteprojetos, 10 medidas, tudo contra a corrupção. Tornar um sistema mais transparente, em que cada cidadão saiba o que as pessoas que exercem mandatos ou que ocupam cargos públicos estão fazendo com um dinheiro que, no fim das contas, é de toda a população. Mas para que o PL 4.850 seja de fato um divisor de águas quando o assunto é corrupção, debates e sugestões são primordiais. Eu gostaria de sugerir, porque o próprio Código Penal, no artigo 367, define o que seja funcionário público. Um detalhe que pode fazer toda a diferença. A sugestão de mudança é para o parágrafo 1º do artigo 312-A, que trata da criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Então, parece-me que seria mais adequado deixar o termo funcionário público, porque o termo funcionário público, para efeitos penais, ele é mais amplo do que no direito administrativo. Situações de absolvição ou de falta de provas em relação à corrupção está em não considerar essa variação patrimonial. Uma contribuição seguida de muitas outras. São crimes contra a dimensão pública,
a seguinte redação: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a vantagem indevida ou dinheiro, valor ou bem imóvel apropriado, o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2/3. Hoje a corrupção no Brasil é o seu grande problema. Só para se ter uma ideia da Lava Jato, foi recuperado 2 bilhões e 900 milhões de reais. E há um pedido de recuperação de mais de 30 bilhões. Então veja, apenas uma operação. Imagine as outras que tem por aí. O projeto também é feito de assuntos polêmicos. Para a Associação dos Juízes Federais, o arquivamento de processos investigatórios e a homologação dos acordos de leniência feitos pelo Ministério Público são pontos que merecem mais atenção e controle. É que nós entendemos que os procedimentos investigatórios instaurados pelo Ministério Público, eles devam ser arquivados perante o Judiciário. Como ele está proposto que deveriam ser arquivados no âmbito do Ministério Público. Isso, para nós entendemos que isso não fere essa teoria dos freios e contrapesos. Essa colaboração premiada seria feita e homologada dentro do próprio âmbito do Ministério Público. E nós achamos que o Judiciário é quem tem que homologar. A revisão das penas aplicadas em casos de corrupção também chama a atenção dos magistrados. As penas no Brasil, penas mínimas de corrupção, são muito baixas. Tá? E os recursos processuais e as brechas processuais são tais que a chance da pessoa escapar incólume é enorme. Este é inclusive um ponto que pode sofrer mudanças. A possibilidade já está sendo cogitada pelo Congresso Nacional. Além do aumento da pena para corrupção, a validade de provas ilícitas colhidas de boa-fé, a hipótese de prisão preventiva para a recuperação de recursos desviados e também a criminalização do Caixa 2 podem ser alterados. Este último é uma das questões mais polêmicas. O Caixa 2 é a não contabilização de recursos doados licitamente. Quem trabalha no combate ao crime enxerga nessa questão do Caixa 2 uma brecha de entrada de todos os tipos de corrupção. As discussões vão seguir, precisam seguir. O caminho para a aprovação do PL 4.850 ficou mais claro depois de uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu os apoiadores. Nós estivemos lá junto com o presidente da JUF e outras entidades e com os apoiadores das 10 medidas como primeira audiência dele como presidente da Câmara. Fez questão de dizer a todos nós que quer a aprovação desse projeto como um dos marcos do seu curto mandato de 7 meses. Nós precisamos, na verdade, é que esses projetos sejam aprovados, até mesmo aperfeiçoados, se for o caso, mas precisamos que vire lei e que com isso melhore, aperfeiçoe-se o combate à corrupção. O fato é, discutir leis que endureçam o combate à corrupção já é um avanço. Nós precisamos tratar de um problema que é um problema grave, que é a impunidade das pessoas influentes. É um país em que não existe como negar o problema. Uma responsabilidade tanto para o Congresso Nacional. Elas estabelecem uma prestação de contas por parte do Judiciário e do Ministério Público. Ela vem para agregar elementos no combate à corrupção. E é isso que nós precisamos hoje. Renovar a esperança de 200 milhões de brasileiros, representada em mais de 2 milhões de assinaturas. O Legislativo é a casa do povo. O povo elege o Legislativo. Então eles têm que ouvir o que os cidadãos querem. E os cidadãos se manifestaram de forma expressiva. 2 milhões de assinaturas é bastante. Então está claro aí o anseio da população. A população quer endurecer o combate à corrupção, não quer afrouxar. Precisava demais para melhorar. Acho que tem que partir de mim, tem que partir de você, tem que partir de todo mundo. Não adianta você melhorar a corrupção se eu furo fila, se eu roubo vaga no estacionamento. Acho que tem poucos detalhes que se cada brasileiro melhorar, melhora a corrupção, melhora tudo. Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.